Olá, alunos! Aqui é o professor Gustavo da Canal, da FZE USP, e na aula de hoje da disciplina de Operações Unitárias 1, nós iremos abordar assuntos sobre Reologia dos Alimentos. Esta disciplina é uma disciplina do curso de Engenharia de Alimentos, aqui do campus de Pirassununga. Muito bem, na primeira parte desta aula nós iremos abordar alguns conceitos sobre fluidos newtonianos e não newtonianos. Muito bem, reologia, por definição, ela está relacionada ao estudo do escoamento. Então, reologia é a ciência que estuda a deformação e escoamento de corpos, podendo ser esses corpos sólidos ou fluidos. Quando um corpo é sólido, nós estudamos a deformação, o módulo de elasticidade, enfim, na disciplina de resistência de materiais. E em fluidos, que seria gases ou líquidos, nós estudamos esses conceitos na disciplina de fenômenos de transporte 1. Tá? Então, lembrando que para fluidos, quando a gente está tratando de fluidos, nós temos que a lei de Newton para o escoamento, ela é obtida por a relação entre a força sobre área, vamos supor que aqui a gente tivesse uma área, uma placa com área A, então essa superfície ela se estende aqui, tá? Essa área essa placa estaria sendo movimentada sobre uma camada de fluido, tá? Então aqui a gente teria preenchido com uma camada de fluido, poderia ser água, por exemplo. Então, para fazer com que essa placa ela caminhe sobre a superfície desse líquido, desse fluido, eu preciso aplicar uma força para manter essa velocidade V, tá? Na direção X aqui nesse caso. Então, essa relação de força sobre área, ela é conhecida como tensão de cisalhamento, força sobre área, e uma vez que a gente tem que a tensão de cisalhamento num objeto, num corpo, ela é dada tangencialmente a essa área A, tá? Então, essa força é sempre paralela a essa área A. Ao contrário das forças normais, uma força normal, ela seria uma força de compressão ou de tração, ela seria perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Nós estamos utilizando nesse conceito a tensão de cisalhamento, que ela é uma força tangencial. Então, essa relação força sobre área é igual a tensão de cisalhamento. Nós temos aqui uma distância, um espaçamento entre a face inferior, que ela está fixa, Então, nesse ponto aqui eu tenho que a velocidade é igual a zero, e nesse ponto aqui a velocidade é a velocidade da placa, tá? Da placa. Nós temos que essa relação da tensão de cisalhamento, ela segue a lei de Newton para escoamento, e nós temos aqui uma constante de proporcionalidade, que ela é a viscosidade, pessoal. Então, nós assumimos que essa variação, esse ΔV em relação ao ΔY, um dV dy, ele vai ser igual a viscosidade vezes a taxa de deformação. Nós chamamos esse termo aqui, olha, em reologia, de taxa de deformação. Tá ok? Muito bem, então em sólidos nós estudamos a deformação elástica do material, deformação reversível em resistência dos materiais. Um exemplo de sólido alimentício é o queijo parmesão, tá certo? Para líquidos, o escoamento é contínuo, então tem uma deformação contínua. Essa deformação ela é chamada de deformação plástica, tá certo? Ela é irreversível. Então, requeijão, um suco de fruta, qualquer fluido alimentício, ele tem esse comportamento. Alguns alimentos eles possuem a deformação plástica juntamente com a elástica, que, por exemplo, uma massa de pão, ela tem aquele comportamento que quando é amassada, ela pode voltar, uma porcentagem, ela pode voltar à estrutura original. Em gases também se ocorre essa deformação contínua, e nós temos como exemplo aí o ar, gás carbônico, nitrogênio, gases de refrigeração. Aqui nós temos então a relação entre tensão normal e tensão de cisalhamento. A tensão normal é sempre paralela à superfície, então se eu tenho aqui esse tal XY é paralelo a essa face do objeto do cubo aqui, tá? E essa tensão normal, um PYY,
ele vai ser a tensão normal. Essa força que está sendo aplicada, ela vai se relacionar à tensão normal. Nós chamamos essa tensão normal muitas vezes de pressão, só que a pressão é um termo utilizado que ela é essa tensão normal igualmente distribuída ao redor do objeto, ao redor de um corpo, de um ponto, tá certo? Então, se eu tenho um ponto aqui, olha, eu posso ter a pressão nesse ponto, né, igualmente distribuída, essa tensão, por causa da pressão atmosférica, por exemplo, a profundidade em que esse ponto está imerso em um fluido, tá? Então, nós chamamos esse termo de pressão. Então, em operações unitárias, por que estudar o escoamento? Qual a necessidade da gente estudar o escoamento de fluidos, tá certo? Nós temos que saber conhecer qual que é o tipo de fluido, né? Como é a deformação desse fluido ou a reologia desse fluido, para aplicar esses conceitos em projeto e seleção de tubulações e equipamentos, tais como bombas, agitadores, trocadores de calor, homogeneizadores, extrusores, etc. Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas figuras, olha, de alimentos, tá certo? Cada um deles possui uma viscosidade particular e a característica final, inclusive, para a gente processar isso, né, escolher um equipamento que faça o processamento desses fluidos, nós necessitamos conhecer a estrutura reológica dele, né, o modelo reológico, como que ele se comporta, e também permitir que esses fluidos, após o processamento, eles tenham uma padronização, ou seja, o lote, né, que foi feito nesse mês, ele vai ser o mesmo lote, idêntico à qualidade do produto que será fabricado nos próximos meses, por exemplo. Então, a manutenção do controle de qualidade ele é muito importante para preservar, né, o produto, né, preservar a marca, né, de um produto, né, e também avaliar como é a mudança durante a estocagem, as alterações sensoriais, né, e também a vida de prateleira, se esse produto ele vai ter alguma segregação, a homogeneidade do produto ele vai ficar a mesma ou se vai mudar a consistência dele durante o armazenamento. Então, o estudo da reologia ele vem para auxiliar nessas três interfaces aqui, tá certo? Muito bem, então quais são os tipos de fluido, né? E como são as curvas de escoamento para esses fluidos? Aqui nós temos uma distribuição, é muito conhecido esse diagrama, tá? De tensão de cisalhamento e taxa de deformação. Esse diagrama é conhecido como curva de escoamento em reologia, tá? Então nós temos aqui fluidos newtonianos. Como é a relação desses fluidos newtonianos entre tensão e taxa de deformação? Nós sabemos que a tensão para fluidos newtonianos é igual à viscosidade vezes a taxa de deformação. Então, na verdade, se a gente for relacionar essa figura, lembrando que a tensão de cisalhamento é o eixo Y e a taxa de deformação é o eixo X, nós podemos dizer que essa mesma equação é um Y igual a X. Então, seria a equação de uma reta passando pela origem, tá certo? Então, água, mel, sucos clarificados são fluidos newtonianos e a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, ela é uma reta, né? uma relação linear em que o coeficiente angular aqui, ou a tangente de alfa, desse ângulo θ, ele vai ser a viscosidade, a própria viscosidade, tá certo? Muito bem, então nós classificamos todos os outros fluidos que não apresentam essa angulação constante, que não apresenta essa reta, como sendo fluidos não newtonianos, tá? Então, nós temos essa reta que representa o fluido newtoniano e todos os outros, as outras linhas aqui que são as mais conhecidas, representam os fluidos não newtonianos. Um exemplo de fluido não newtoniano é o fluido pseudoplástico, por exemplo, a maionese, cremes, shampoo. Esses tipos de fluido, eles afinam a viscosidade, ela diminui com o aumento da taxa de deformação. Como que nós observamos isso? Num ponto inicialmente aqui da curva, se a gente pegar um ponto θ aqui, a gente fazer esse ângulo θ, ele é maior no início, né, nessa tangente, do que ao final da curva,
né? A gente tem um θ menor. Então esse ângulo diminui. Se esse ângulo diminui, a tangente desse ângulo também vai ser menor. E, portanto, a viscosidade ela vai diminuir com o aumento da taxa de deformação. Esses são os fluidos pseudoplásticos. Outro tipo de fluido são os dilatantes. Os dilatantes ocorrem ao contrário do pseudoplástico. No início, esse ângulo é menor. Depois, ao final da curva, aqui em altas taxas, ele passa a ser maior. Então, existe um aumento da viscosidade dessa tangente desse ângulo, tá certo? Como exemplo, nós temos aqui suspensões de areia mais água, né? Concreto, por exemplo, e amido mais água, tá? E ainda temos outros dois exemplos de fluidos não newtonianos. Um deles é o fluidos binghamianos ou plásticos de Bingham. Esses fluidos eles possuem uma tensão residual inicial, conhecida como τ zero, em que é necessário agitar o fluido, ter uma maior energia de agitação para que ocorra o início do escoamento. São exemplos fluido ketchup, extrato de tomate. Quando esses fluidos eles estão em um recipiente, uma bisnaga, por exemplo, é necessário chacoalhar ou agitar esses fluidos para que então ele inicie o escoamento. O fluido HB, fluido de Herschel-Buckley, nós temos como exemplo o chocolate, ele também possui essa tensão residual inicial. E o chocolate, quando nós atingimos, né, aquece o chocolate, as barras de chocolate, e ele atinge o ponto de fusão, nós temos que cisalhar ou agitar esse fluido para que ele se torne então líquido e possa ser moldado então nas formas, etc., para ser destinado à confeitaria, ok? Então esses fluidos eles também possuem essa tensão e essa residual inicial, e essa energia ela necessita ser rompida para que ocorra o início do escoamento, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, são os mais básicos, né, que divergem do comportamento dos fluidos newtonianos, e nós temos que ter o estudo para projeto de equipamentos, ele tem que ser particular, tem que ser diferente daquelas cartas de diagramas que nós já vimos na disciplina de fenômenos de transporte 1 para fluidos newtonianos. Nós então vamos aprender aqui a projetar equipamentos olhando então o modelo reológico de cada um deles. Quando nós tratamos de modelo reológico, nós estamos dizendo sobre a curva, né, ou a equação matemática que melhor descreve o comportamento. Então, no caso de fluidos newtonianos, nós tínhamos que esse τ é igual a viscosidade vezes taxa de deformação e segue um y igual a x, tá? Isso nos vai dar a equação da reta, tá? Que nós vimos, tá? Tensão, taxa de deformação, que ela é constante, tem essa inclinação, coeficiente angular, e ele vai ser sempre constante. No caso dos fluidos lei da potência, né, que são os dilatantes ou pseudoplásticos, nós temos essa relação. Ela segue a equação lei da potência, em que o y igual a x elevado a n, tá certo? Então, quando esse x ele é menor do que 1, nós temos o fluido pseudoplástico. Então, a curva ela é similar a esse aqui, né? Então, pseudoplástico. E quando o n é maior do que 1, nós vamos ter assim, ó, a viscosidade aumentando, são os fluidos dilatantes. Os fluidos binghamianos, ou plástico de Bingham, eles seguem uma equação de uma reta com coeficiente angular e um coeficiente linear, tá certo? Então, seguiria o y igual a b mais ax, tá? Então, é uma equação de uma reta, e eu tenho aqui a reta tem um coeficiente linear aqui, tá? Existe um deslocamento em relação à origem, tá? Mas ele também segue uma reta. E no caso dos fluidos HB, os fluidos de Herschel-Buckley, nós temos a equação, ela é uma equação lei da potência com a tensão inicial. Então nós temos y igual a um b mais ax elevado a n. Então no caso do fluido HB, esse n ele é semelhante ao pseudoplástico. Então nós vamos ter como se fosse uma equação, um diagrama do fluido pseudoplástico, só que com um τ zero, tá? τ zero. Então também tem
esse deslocamento em relação à origem, tá? Esses são os modelos reológicos mais conhecidos em reologia, mais comum, e nós podemos classificar então o comportamento reológico de vários fluidos, da maioria dos fluidos, através dessas equações. Muito bem, uma outra pergunta muito comum é se existe uma equação geral para explicar todos os tipos de modelos reológicos, todos os fluidos, tá certo? Quanto maior o número de termos, né, maior o número de coeficientes em uma equação, maior a capacidade desse modelo ajustar, né, ser ajustado a vários tipos de curvas, né, de dados experimentais, tá certo? Nós temos que o modelo HB, por exemplo, é o mais completo, possui maior número de termos. Esse modelo poderia ser ajustado para representar a maioria dos outros fluidos, tanto newtoniano quanto não newtoniano. No entanto, esse procedimento não é correto, pessoal. Ele não é correto, pois é necessário avaliar a qualidade do ajuste. Esse é um termo importante, tá? Normalmente, nós devemos escolher o modelo mais simples e que melhor se ajusta aos dados experimentais. Então, eu poderia ter uma equação, alguns pontos, por exemplo, experimentais, que sai do reômetro, tensão, taxa de deformação, poderia ter alguns pontos na forma que traça uma reta. Utilizar o modelo HB, ele vai ajustar. Só que nesse caso, quando ele fizer o ajuste, ele vai indicar que o tal zero é zero, né? Ele não vai ter esse coeficiente linear, e o n igual a 1, vai se aproximar de 1. Então, ou seja, ele vai dizer, né, pelo ajuste que esses coeficientes, eles na verdade não são para um fluido HB, mas sim relacionados a um fluido newtoniano. O mesmo ocorreria para outros tipos de fluido, para o fluido lei da potência, por exemplo. Se eu tivesse os dados experimentais, eu posso utilizar alguns dados experimentais assim, por exemplo, né, que descreveriam um fluido pseudoplástico, por exemplo. Ele poderia ser utilizado o modelo do fluido HB, só que quando eu faço a regressão não linear, uma regressão não linear, faço o ajuste, ele vai indicar que não existe esse tal zero, essa tensão de deformação, tensão inicial, ela vai tender a zero, tá certo? Então eu sempre tenho que observar isso. No caso do fluido binganiano, a mesma coisa. Nós teríamos uma similar, né? Tensão, taxa de deformação, nós teríamos os pontos experimentais dessa forma, e quando a gente ajusta, a gente vai indicar que esse n é próximo de 1. Tá? Então, por mais que eu utilize uma equação que ela pode ser ajustar vários outros fluidos, né? Um newtoniano, pseudoplástico ou binganiano, eu tenho que observar a qualidade desse ajuste e também o coeficiente. Se esses coeficientes realmente são diferentes, eles têm a tendência a mostrar que eles são relacionados a um outro tipo de modelo ou não. Então, quando eu faço isso, após executar esse procedimento, eu devo escolher sempre considerar o modelo que é o mais simples e que melhor representa os dados experimentais. Muito bem, nós já vimos que o modelo reológico ele influencia no perfil de velocidade. Esses conceitos foram vistos lá em fenômeno de transporte 1 para fluidos newtonianos. Então nós temos que, durante a entrada do fluido, por exemplo, em um tubo, né, existe aquela condição de contorno de não escorregamento, em que a velocidade na parede é igual a zero, e a velocidade no centro é a velocidade máxima. Tá certo? E durante o percurso, né, é formada essa camada limite hidrodinâmica por causa dessa deformação, e nós atingimos então um perfil parabólico, né, até o fluido ele atingir um perfil parabólico que ele não vai mudar mais, tá certo? Após um determinado ponto, né, ele vai formar esse perfil parabólico, e essa perfil de velocidade ele não vai mudar, vai ser sempre o mesmo. Esse perfil parabólico ele está atrelado então ao modelo reológico, que ele é tal, é igual a μ taxa de deformação. Tá? Esse é o modelo reológico para fluidos newtonianos. Agora, quando nós temos outros fluidos não newtonianos, binganianos, por exemplo, nós temos aqui o modelo reológico, ele é o tal, é igual a tal zero,
mais um eta-B, que é a viscosidade plástica, vezes taxa de deformação. Então, esse termo aqui, o tal zero, né, ele forma uma região em que a velocidade ela caminha como sendo um pistão central, né? A velocidade é sempre a mesma. Então, o vetor de velocidade na parede ele continua sendo igual a zero, condição de não escorregamento, e no centro nós temos um achatamento dessa velocidade máxima, toda uma região central em que ela se desloca na mesma velocidade. Um exemplo muito comum aqui é a pasta de dente, o tubo de pasta de dente. Então, quando a gente aperta a pasta de dente, aperta o tubo e começa a sair a pasta, ela sai como sendo um pistão, com esse pistão central, né? Então, mais importante é a gente poder observar que com a inclusão desse termo, né, a inclusão dessa tensão residual, a gente muda completamente o perfil de velocidades, que antes era parabólico, agora passa a ter aqui um movimento pistonado que não tem mistura de fluidos, tá certo? Para fluidos lei da potência, depende do N. Então, o fluido da potência ele é igual a tal, é igual a K, taxa de deformação elevado a N. Tá? Então, aqui é o índice de consistência e o índice de comportamento. Quando o N é menor do que 1, nós temos o fluido pseudoplástico. Então, são essas curvas. Olha, o N é menor do que 1, essa curva. Então, ela se afasta também de uma parábola. Ela acaba sendo mais achatada que uma parábola. E quando o fluido é dilatante, o N maior do que 1, a gente tem um esticamento da região central aqui, tá certo? E o N igual a 1 seria o próprio fluido newtoniano nesse caso, tá? Então, alterou aqui o valor do índice de comportamento N, nós temos a formação de vários perfis de velocidade, tá certo? Então, mais uma vez, né, reforçando, neste momento da disciplina, é importante a gente observar que a alteração do modelo reológico também resultará na alteração desses perfis de velocidade, ou seja, o comportamento do fluido durante o escoamento ele vai modificar. Nestes slides, então, pretendo explicar um pouco mais sobre o que é a taxa de deformação, né? Então, lá do modelo para fluidos newtonianos, nós temos que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade 1dV dz, e nós adotamos simplesmente em reologia que esse termo é a taxa de deformação, ou seja, tensão de cisalhamento é igual à viscosidade vezes a taxa de deformação, apenas para simplificar. Essa taxa de deformação, então, ela está relacionada com a velocidade de escoamento e o espaçamento entre as duas placas, né? Ou o tamanho de um tubo, por exemplo, né? Seria o canal em que o fluido está escoando, tá? E ela varia, essa taxa de deformação, de acordo com o processo, tá? Então, por exemplo, para a sedimentação de partículas em líquidos, é um processo muito lento. Então, se a gente tem um suco, por exemplo, ou molho de salada, a gente tem a sedimentação de partículas, ela tem uma taxa de deformação entre 10 a menos 6 a 10 a menos 3 segundo a menos 1, tá? E conforme a gente vai tendo um processo que tem maior velocidade de processamento, extrusão, por exemplo, a fabricação de snakes, né? Ou massa, macarrão, os equipamentos que fabricam têm uma taxa de extrusão entre 10 a 0, ou entre 1 até 10 a terceira, e esse valor ele vai aumentando conforme a gente vai aumentando a velocidade. Então, lubrificação de engrenagens e motores, ele vai de 10 a terceira até 10 a 7 segundo a menos 1. Então, a taxa de deformação está relacionada a essa velocidade de escoamento, tá certo? Mastigação, por exemplo, a engolir alimentos, ele está entre 10 a primeira e 10 a segunda. Isso é importante porque quando nós queremos projetar ou criar um fluido que é necessário fazer um trabalho de mastigação ou engolir, né, ter uma característica sensorial agradável, nós temos que considerar essa faixa, né, para então fabricar ou produzir um fluido ou um alimento que ela traga uma característica de agradável, né, quando o consumidor, né, uma pessoa está consumindo este produto, ok? E aí várias outras, olha, por exemplo, esfregar ou escovar os dentes, né? A gente tem uma
uma faixa aqui de taxa de deformação. Então, para fazer a limpeza adequada, a gente usa uma pasta, por exemplo, para limpar, para que essa pasta ela tenha uma consistência adequada, uma viscosidade adequada, é necessário considerar no projeto do fluido, né, essa taxa de deformação entre 10 a terceira e 10 a quarta. Estes são então alguns exemplos, né, de taxa de deformação. E quando nós temos o escoamento de fluidos em dutos, né, dutos cilíndricos, é possível calcular a taxa de deformação, né, nesses dutos a partir da relação entre a velocidade do fluido e o diâmetro da tubulação. Então a gente calcula direto, né, essa relação aqui, ela pode ser obtida, a taxa de deformação desses fluidos ela é obtida pela relação V sobre D. Tá? No caso, quando o duto ele não é circular, então a gente tem um duto quadrado ou triangular, né? É muito difícil acontecer isso, ou retangular, mas pode acontecer, ou entre duas placas, o escoamento entre duas placas paralelas, a gente tem uma região canal retangular, nós devemos utilizar o conceito de diâmetro hidráulico, tá certo? Em que é possível então aproximar através da região diâmetro hidráulico, ele é 4 vezes a área de seção transversal sobre o perímetro molhado, tá? Então a gente 4 vezes a área dividido pelo perímetro que está sendo tocado pelo fluido, diria assim. Então esse método que nós podemos estimar a taxa de deformação através da razão entre velocidade do fluido e o diâmetro da tubulação, ela é muito útil, né, esse método, quando nós desejamos obter a viscosidade aparente de um fluido. Então nós podemos utilizar essa razão, calcular a taxa de deformação e utilizar essa taxa de deformação para o cálculo da viscosidade aparente, ok? Muito bem, na parte 2 desta aula nós iremos falar um pouco mais sobre fluidos não newtonianos, né, e o comportamento, como é a origem ou a estrutura desses fluidos. Os fluidos não newtonianos eles possuem agregados, né, partículas, polímeros, né, bolhas ou até sedimentos, né, aglomerados em sua composição, e quando em repouso e em movimento, né, existe uma alteração dessa conformação inicial. Tá? Então aqui estaria uma desorientada, né, em repouso. Existe um desarranjo, uma desorientação dessas partículas. Quando coloca em movimento, elas se alinham e essa mudança ela vai fazer com que existe uma mudança na viscosidade, né? Essa mudança da orientação ela altera a viscosidade do fluido. O mesmo ocorre, por exemplo, com polímeros ou proteínas que existem no interior de um fluido. Tá? Se tivesse uma emulsão, por exemplo, ou bolhas de ar, né? A aeração do fluido, a deformação também vai, o movimento ele vai deformar essas bolhas, tá? E também pode ocorrer destruição de agregados, né? Então, polpas de fruta, por exemplo, ou algum fluido que tenha partículas e quando submete a altas velocidades, ela pode romper esses agregados. Então, eu estou mudando, não a composição do produto, mas mudando a característica reológica, porque existe a destruição desses agregados, tá? Então aqui, por exemplo, orientação de partículas, polpas de frutas e vegetais, né? A gente tem esse comportamento. Estiramento seria macromolécula, caudas, produtos, espessantes, até mesmo proteínas, tá certo? Deformação de gotas ou na verdade, bolhas de ar, né? Como já tinha falado. Então maionese, molho de salada chantilly, existe a deformação, muda o comportamento reológico, muda a viscosidade. Destruição de agregados, homogeneização de produtos, ok? Para os fluidos dilatantes, né, em que ocorre um aumento da viscosidade, né, existe uma característica particular, né, suspensão sólido líquido, por exemplo, amido mais água. Em repouso, essa matriz ela absorve uma grande quantidade de água, então a gente tem uma menor viscosidade. E quando sob agitação essa água, esse líquido é expulso dessa matriz sólida, então permanece uma menor quantidade de fluido e aí existe um espessamento, né? Um aumento dessa viscosidade inicial. Tá? Então essa fase líquida é removida da matriz, ela sai para fora, né?
sai a água, fica menos água, de certa forma alteraria a fração de água nessa composição, né? Depois, na hora que volta ao repouso, essa água ela é introduzida. Um exemplo muito útil, né? Muito conhecido, quando a gente está caminhando na beira do mar, por exemplo, na praia, naquela região, naquela interface onde tem bem a água em repouso, né? e a areia embaixo. Quando a gente pisa na areia, existe um endurecimento daquela matriz, né? Então, aquilo lá é um fluido, essa mistura areia mais água seria um fluido dilatante. Quando permanece em repouso, né, se pisa rápido, ele fica mais rígido. Se permanece em repouso, a gente observa que o pé ou algum objeto ele estaria afundando, né? Porque existe uma recuperação dessa parte inicial onde nós temos uma menor viscosidade. Muito bem, nesse slide nós podemos explicar a classificação desses fluidos newtonianos. Então eles podem ser independentes do tempo de agitação. Então a gente pode, em uma determinada taxa de deformação, a gente vai sempre obter a mesma tensão para qualquer um desses fluidos, né? Se eles forem independentes do tempo, essa curva ela vai ser sempre a mesma, tá certo? Então eu posso ter, ele está agitando em 1 minuto, 30 minutos ou 10 minutos, ele vai ter sempre o mesmo comportamento, ele não vai mudar esse comportamento com o tempo. E temos os fluidos dependentes do tempo. Nessa classificação nós temos os fluidos tixotrópicos e os fluidos reopéticos. Os fluidos tixotrópicos eles afinam e os reopéticos eles espessam com o tempo de deformação. Então a curva inicial, né, se a gente tem uma rampa de subida da velocidade, ele está aumentando a agitação e depois ele retorna em repouso, a curva de subida ela vai ser diferente da curva de descida, tá certo? Então, de uma forma resumida, os fluidos que são dependentes do tempo são os fluidos que, com o aumento da agitação, quando eles são submetidos a uma agitação, eles alteram a sua estrutura e a rampa de retorno vai ser uma rampa diferente, tá certo? Ele vai ter uma característica diferente. Então pode ter, por exemplo, uma maior homogeneização dos ingredientes, alguma ruptura de algum material, tá? A reorganização ou redispersamento, né? A formação de emulsões, por exemplo, né? Nesses fluidos, nessa mistura inicial. E aí quando a gente volta, vai diminuindo a velocidade de agitação, né? Esse fluido ele tem uma curva diferente daquela que foi submetida inicialmente. Muito bem, para complementar então a explicação do diagrama anterior, nós temos aqui o comportamento, né, de dependência do tempo a uma taxa de deformação constante. Então, considerando uma taxa de deformação ela é igual a constante, mesma taxa sempre, né, mesma velocidade de agitação, nós temos que os fluidos que são independentes do tempo, eles têm a viscosidade constante. Então, essa viscosidade aparente, que eu vou chamar de eta, ela vai ser igual a constante. E os fluidos tixotrópicos eles vão afinar, eles vão diminuir essa viscosidade, tá? Enquanto os fluidos reopéticos eles vão tender a espessar. Isso depende então da estrutura, da homogeneidade, da estrutura inicial de cada um desses fluidos, tá? Então, submetidos a uma taxa de deformação constante, eu posso ter um aumento ou diminuição da viscosidade desses fluidos. Muito bem, alguns fluidos são conhecidos como os fluidos viscoelásticos. Esses fluidos possuem a propriedade de recompor parcialmente a estrutura inicial. Um exemplo é a massa de pão, tá? A massa de pão, quando a gente está tentando abrir a massa, né, fazendo a massa abre a massa, a gente pode amassar e ela tende a voltar ao estado original, né? Ela tende a recompor devido às proteínas do glúten, tá? Esse tipo de fluido, ou este tipo de fluido, eles possuem um módulo elástico e um módulo viscoso. O módulo viscoso é atribuído à própria viscosidade e o módulo elástico é essa capacidade estrutural que ela é semelhante àquele módulo de elasticidade de sólidos, tá? Então nós temos aqui modelos que explicam essa relação, modelo de Maxwell ou modelo de Voigt, tá? Em que
essa relação entre o módulo viscoso e o módulo elástico, elas podem ser linear ou paralela, enfim, existem vários modelos que podem explicar isso. Tá? Mas, de certa forma, o fluido viscoelástico é aquele fluido que tem, então, uma parcela, ele vai se deformar irreversivelmente. Essa parcela de deformação é a deformação plástica, e a deformação reversível, aquela porcentagem de deformação que ele conseguiu recuperar, isso se deve ao módulo elástico. Aqui eu tenho algumas imagens só sobre o escoamento de fluidos viscoelásticos quando comparado aos newtonianos. No newtoniano, quando a gente tem a extrusão do fluido, né, ou a injeção do fluido aqui, ele está passando por um canal, tá certo? Nesse sentido, né, gravitacionalmente, a gente tem aqui a formação, até um afinamento desse fluido, né, desse fio de fluido, né, desse pequeno diâmetro, de acordo. Nesse slide eu posso mostrar para vocês como que é o comportamento, né, viscoelástico em relação aos fluidos newtonianos. Então, numa extrusão, por exemplo, né, eu tenho aqui a injeção do fluido passando por um canal estreito, ele permanece com o mesmo diâmetro, tá certo? Para fluidos newtonianos. Então, se fosse água aqui, ela teria esse escoamento da água, né? O fluido saindo, ele vai ser sempre o mesmo diâmetro, ou até mesmo afina pela aceleração da gravidade. Para fluidos viscoelásticos, existe esse Barrows Effect, ele tem uma expansão desse fluido, então quando a gente injeta polímeros, existe a formação dessa expansão desse polímero, né? E isso é uma recuperação dessa energia, né? A tentativa de recuperar a energia devido ao módulo elástico. Tá? Na agitação, né, se a gente tem algumas pás em agitação, existe a formação desse vórtice para fluidos, para água, por exemplo. Existe a formação de um redemoinho aqui, tá? Como a gente sempre observa na agitação em liquidificador, por exemplo. Em contrapartida, para os fluidos viscoelásticos, nós temos a presença de um efeito Weissenberg, em que o fluido viscoelástico ele tende a ter uma ascensão pela haste, onde tem a menor velocidade. Tá? Ao invés de formar um redemoinho, ele vai tentar, esse módulo elástico a presença do módulo elástico faz com que ele tende a absorver essa energia, né, de cisalhamento, e faz com que tenha uma ascensão desse fluido nessa haste, tá certo? É muito curioso esse comportamento, né? E que diferencia em muito a característica do fluido newtoniano. Muito bem, na parte 3 dessa aula nós iremos falar sobre viscosímetros e como é feita a determinação ou a medida de viscosidade, né? Ou obtenção das curvas de escoamento através desses dispositivos. As medidas de viscosidade, né, ou obtenção de curvas de escoamento, elas podem ser obtidas pelos viscosímetros, tá certo? Por exemplo, o tubo capilar, né, ou pelo torque através do elemento, através de um fluido, seriam os viscosímetros rotacionais ou viscosímetros de esfera. E também podemos utilizar os reômetros, né? Os reômetros são equipamentos mais completos, né, que efetua um estudo mais completo dos reogramas, incluindo o módulo elástico e o módulo viscoso, tá certo? E também permite programar variações de temperatura ou até mesmo pressão, tá? Então, os mais simples são chamados viscosímetros, os equipamentos mais completos são denominados reômetros. Os viscosímetros podem ser classificados como rotacionais ou tipo tubo, tá? E dos rotacionais nós temos placas paralelas, aqui o fluido ele é submetido entre duas placas, aqui na face superior nós temos um disco e na face inferior uma placa plana, fixa. Tá? Esse disco ele rotaciona, aqui também o cone placa, nós temos um cone aberto, tá certo? Na parte superior e embaixo uma placa reta, tá? O fluido ele vai ficar confinado, né, entre a cone e a placa, entre essas duas faces. Cilindros concêntricos, onde tem, diria assim, dois cilindros, um interno e o outro externo, o fluido vai ficar confinado entre essas paredes, ou um agitador de hélice, por exemplo, que é chamado de mixer. Tá? Esses viscosímetros rotacionais, a gente simplesmente imerge, a gente tem vários
várias geometrias, né? A gente vai fazer a imersão dessa geometria na solução que será feita à medida de viscosidade, e pela alteração da velocidade de rotação, a gente obtém então a leitura do torque, né, da tensão, de cisalhamento, e constrói então os diagramas tensão por curva de deformação. Tá? Já os viscosímetros tipo tubo, nós temos o tubo capilar, né, um viscosímetro de alta pressão, e pode ter um viscosímetro tubo simples, esses são os mais básicos, em que é feita a leitura, né, é conhecido pela perda de carga, né, nesses acessórios, a perda de energia durante o escoamento, a gente consegue estimar a viscosidade. Aqui tem vários modelos, esse tubo capilar nós temos vários modelos de viscosímetros de tubo, e uma observação importante é que esses viscosímetros eles são mais utilizados para fluidos newtonianos, tá certo? Em que a gente consegue ver o fluido, normalmente ele é translúcido, né? Ele não tem também partículas que possam interromper, né, a passagem desse fluido ou entupir aqui, né, nesse capilar o escoamento do fluido. Então, uma vez que esses viscosímetros de tubo são atribuídos aos fluidos newtonianos, os rotacionais são mais utilizados para fluidos não newtonianos, ok? A maior parte dos ensaios que são realizados para fluidos não newtonianos deve ser utilizado um viscosímetro rotacional. Muito bem, nesse slide nós podemos ver o maior detalhamento desses viscosímetros capilar. Tá? Ele é também conhecido como viscosímetro em U, onde nós temos aqui no início, né, do teste, esse fluido está preenchido completamente com fluido a ser testado. Esse fluido, então, ele é succionado através dessa parte do equipamento, uma pressão menor, uma pressão de sucção. Então, feita a pressão de sucção, a gente preenche até essa parte aqui do fluido, né? Ele sobe para cá, onde nós temos o início, tá certo? O início do teste. A partir do momento que é liberada essa pressão de sucção, se torna a pressão atmosférica, esse fluido ele vai tender a escoar através desse tubo capilar, certo? Então a gente mede o intervalo de tempo em que ele passa por esse primeiro menisco, esse primeira interface, até quando ele esvazia completamente esse volume V. Tá certo? Então a gente mede o ΔT, medindo o ΔT, eu consigo atribuir uma equação então, que relaciona esse intervalo de tempo, né, conhecendo todas as características do viscosímetro, como o diâmetro, né, o volume aqui é conhecido, enfim, eu consigo atribuir essa variação de tempo, esse intervalo de tempo com a viscosidade do fluido, tá certo? Esse equipamento, então, ele sempre deve ser calibrado antes de ser utilizado, ter uma curva de calibração com referência à água. Muito bem, aqui nós podemos observar com um pouco mais de detalhe o modo de operação do tubo capilar de vidro, tá? Aqui seria o reservatório, né? Feita a sucção, aqui a pressão de sucção que eu falei para vocês. É preenchido o reservatório até aqui, por exemplo, no início. Depois, a hora que é liberada essa pressão de sucção, o fluido começa a escoar, aqui é a marca inicial. Então eu marco com o tempo um cronômetro, eu vou marcar um intervalo de tempo quando ele passa por essa primeira marca até finalizar nessa segunda marca. Tá? Aqui nós temos um intervalo de tempo ΔT. Tá? Esse intervalo de tempo ΔT nós iremos utilizar na equação de Hagen-Poiseuille. Tá? Então, essa construção do tubo capilar, ele segue a uma norma STM, tá certo? Nós temos aqui o ΔV, seria o volume desse bulbo, tá certo? Que é preenchido esse bulbo aqui. A viscosidade é o que nós queremos obter. O raio é o raio do capilar, seria o raio desse capilar aqui.
Se tiver uma inclinação, o capilar eu tenho que considerar esse ângulo cosseno de θ, a densidade do fluido e a gravidade, a aceleração, o G é a aceleração da gravidade, tá? Então, uma vez conhecido o termo ΔT, conheço o termo ΔV, que é a construção do equipamento, o R, a densidade eu posso obter por piquenometria, a gravidade é conhecida e o θ é conhecido. Eu só tenho apenas uma incógnita, que é a viscosidade aparente do fluido. Então eu consigo obter através dessa equação, calcular qual que seria a viscosidade do fluido, ok? Muito bem, nesse mesmo modo de construção, né, que seria a perda de carga em um capilar, nós temos o capilar pressurizado, né? Nós temos aqui um fluido que está armazenado numa câmara onde tem uma pressão aqui maior, uma pressão atmosférica maior. Então, esse tipo de equipamento ele é utilizado principalmente para fluidos de alta viscosidade, tá? Então, aqui tem uma pressão maior, aqui a pressão P2 ela vai ser igual a zero porque está aberto a pressão atmosférica, tá? Eu tenho aqui um tubo com comprimento L e o diâmetro, né, o raio desse tubo tem um diâmetro D, tá certo? Que é conhecido também. Então, pela equação de Hagen-Poiseuille, eu consigo também estabelecer uma equação que relaciona o ΔP, a diferença de pressão P1, P2, o comprimento desse capilar, o raio do capilar, a viscosidade e aqui a velocidade e o diâmetro de escoamento, tá certo? Eu posso obter então qual que seria, através da perda de carga, qual que seria a viscosidade do fluido. Um outro viscosímetro, né, muito utilizado é o viscosímetro de esfera, que segue a lei de Stokes. Esse viscosímetro utiliza o balanço entre as forças de arraste, o empuxo e o peso da esfera, tá certo? Então, a gente normalmente tem uma proveta, essa proveta ela é preenchida com o líquido, tá? E a gente vai adicionar aqui uma esfera que tem um peso, um diâmetro conhecido. Então a gente faz uma marcação, né, entre dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. A gente conhece essa distância L. Então quando a esfera ela passa por esse ponto até chegar nesse outro ponto aqui, essa distância é conhecida, a gente marca com o cronômetro o intervalo ΔT, tá? Nesse ΔT e o L a gente consegue obter a velocidade de queda é o L por ΔT. A gente utiliza essa velocidade nessa equação da lei de Stokes. Essa equação ela já foi descrita lá na disciplina de fenômenos de transporte 1. Então aqui nós temos a segunda variável, o diâmetro da esfera ele já é conhecido, a aceleração da gravidade é conhecida, a densidade da esfera ela é conhecida, a densidade do fluido ela também é conhecida por piquenometria e a única parâmetro que nós queremos determinar é a viscosidade aparente, tá certo? Então, a partir dessa relação da lei de Stokes, né, do balanço de forças, nós conseguimos obter uma equação que permite estimar aí, né, com até uma boa aproximação, qual que é a viscosidade do fluido. Uma observação importante é que essa equação da lei de Stokes ela é aplicada apenas quando nós temos regime laminar. Então é necessário estimar a velocidade, o diâmetro da esfera, conhecer, né? E calcular o número de Reynolds para identificar se realmente essa esfera ela está se escoando, né? Ela está se locomovendo em uma condição de regime laminar, tá certo? Então é possível aplicar essa equação, senão nós temos outras equações complementares que relacionam o coeficiente de arraste com a velocidade terminal da esfera. Na parte 4 dessa aula, nós iremos então apresentar alguns equipamentos denominados reômetros. Os reômetros ou viscosímetros rotacionais, né, eles permitem determinar a viscosidade dos fluidos newtonianos ou não newtonianos em geometrias conhecidas como cilindros concêntricos, então um cilindro interno e um cilindro externo,
o fluido ele vai ficar confinado na região entre essas duas paredes. A geometria cone-placa, em que o fluido ele vai ficar confinado entre a região cônica e região da placa plana, e placa-placa, o fluido ele vai ficar confinado nessa região intermediária entre a placa fixa e o disco que vai estar girando, tá certo? O princípio de operação, então, consiste na rotação do cilindro externo, né, no caso dos cilindros concêntricos, a rotação desse cilindro externo. O cilindro externo ele fica fixo, fica parado, tá certo? E nesse movimento, né, de acordo com essa velocidade angular, nós temos a medição também do torque. Então a gente mede a força, né, através da força a resistência com que esse cilindro ele faz para ser movimentado, dependendo da viscosidade desse fluido, tá certo? Então a relação de torque é dada dessa forma para esse cilindro concêntrico, tá? Em que H é a altura do cilindro e o R é o raio do cilindro interno. Nesse caso, a taxa de deformação é obtida a partir da velocidade angular, e o alfa aqui é a razão entre o cilindro externo e o interno, tá certo? Então, a partir de parâmetros físicos, né, tanto o torque quanto a velocidade angular, nós conseguimos obter as variáveis, né, os parâmetros reológicos para a construção de uma curva de escoamento. De uma forma similar, nós temos a geometria cone-placa. O princípio de operação é a movimentação, a rotação desse eixo onde nós temos a parte cônica. A placa inferior ela se mantém fixa, tá certo? E as medidas também são feitas pela medida do torque, né? Ou a resistência a força com que é necessário para realizar a movimentação, e a velocidade de rotação. Tá? Normalmente o ângulo do cone ele não pode ser superior a 4 graus. Então aqui para essa geometria a equação ela se modifica. Nós temos a equação da tensão de cisalhamento tendo como medida o torque e o raio, né? E a taxa de deformação é obtida a partir da velocidade angular. Tá? E esse alfa seria a inclinação, né, desse cone. Para o placa-placa é similar ao cone-placa. Tá? Então, nós temos aqui que o espaçamento entre essas duas placas ela é chamada de gap, tá certo? Então, ela é bastante utilizada para fluidos não newtonianos que apresenta algumas partículas, né, que elas podem ter alguma influência aí, uma resistência na aquisição de dados, tá? Então, se tiver alguma partícula, alguma consistência, uma base polimérica, né, proteica, que vai dificultar a aquisição de dados, nós utilizamos esse tipo de geometria. A tensão de cisalhamento também é obtida pelo torque. A taxa de deformação contém aqui como parâmetro principal a velocidade angular. Tanto para cone, cilindros concêntricos, cone-placa e placa-placa, cada tensão de cisalhamento e taxa de deformação tem uma equação particular, tá certo? Aqui são os reômetros rotacionais, né? Uma foto de um reômetro, bastante conhecido para obter perfis de reologia em alimentos, em que a gente tem aqui o motor, a lubrificação dele, do eixo, é a lubrificação a ar, tem um sistema de medida do torque, tá certo? Essa célula, esse eixo, ele movimenta, né, verticalmente, e é possível controlar essa distância, né, o gap, que é a distância entre as duas placas. A base inferior ela é fixa e ela permite também controlar a temperatura do fluido, tá certo? Aqui um outro reômetro rotacional, aqui tem o eixo, o sensor, né, a base do reômetro, e o fluido, essa haste ela vai ser aproximada do fluido, dessa base inferior,
até ficar uma pequena película, né, uma pequena quantidade de fluido confinada para fazer a medição reológica. Os tipos de geometria, então, nós temos geometria placa-placa, né? Os reômetros eles apresentam aqui geometria com diâmetro de 2 centímetros, 4 e 6 centímetros. Nós temos, quanto maior a viscosidade do fluido, menor deve ser essa área, né? Então, fluidos que têm uma viscosidade muito alta utilizam placas com menor diâmetro. E, por outro lado, fluidos que têm viscosidade baixa podem utilizar uma placa com maior tamanho. Da mesma forma, nós temos as geometrias cone-placa. Também as geometrias que têm menor área, elas são destinadas a fluidos de alta viscosidade, e as com maior área, a menor viscosidade, tá certo? Então, quando nós temos o reômetro, vai operar um reômetro, nós temos aqui diferentes tamanhos de geometrias e cada uma, os testes preliminares devem ser realizados a fim de escolher qual a melhor geometria que será adequada ao nosso fluido. Muito bem, a geometria tipo cilindros concêntricos, elas são destinadas a medidas reológicas de fluidos que possuem baixa viscosidade. Então a viscosidade é muito pequena e eu necessito ter uma área maior, uma área de contato, né, entre o fluido e o sólido, né, e os sólidos. Então aqui no cilindro toda essa área, olha, vai estar em contato com o sólido, tem uma grande área. E isso faz com que a tensão que é medida nela, ela seja uma tensão amplificada. Então, se eu utilizasse de um modo equivocado um fluido de alta viscosidade, a tensão seria muito grande, né? Medida pelo equipamento seria muito grande, e o equipamento estouraria a escala, extrapolaria a escala de leitura, né, do motor, tá? Então, esse tipo de geometria ele é utilizado para baixas tensões, ou seja, baixas viscosidades. Concluindo então, esse tipo de geometria, cilindros concêntricos, pode ser utilizada para a determinação da viscosidade de fluidos lubrificantes, assim como óleos ou até mesmo emulsões. Bem, tem mais alguns detalhes aqui sobre a característica dos reômetros, né? No reômetro, na geometria placa-placa, nós temos a presença de um gap. Esse gap tem que ser pelo menos 10 vezes o tamanho da partícula ou gota, tá? E ele é definido como sendo esse espaçamento aqui, olha, entre a placa superior, né, o disco superior, e a placa inferior, ele é chamado de gap. Muito bem, por fim, então, para a geometria cone-placa, nós temos que observar se esse espaçamento, o estreitamento aqui, ele vai ser muito menor do que o diâmetro de partícula. Se nós utilizamos uma polpa de fruta, por exemplo, ela tem partículas grossas, ela pode ter um efeito de atrito aqui e isso causar alterações na leitura do reômetro, ok? Então, normalmente indica-se que esse gap ele é 10 vezes o diâmetro de partícula, tá? No caso do cone-placa, sempre nós teremos que essa região de truncamento ela vai ser uma região mais estreita, o espaçamento vai ser menor do que a geometria placa-placa, ok? Muito bem, então nós podemos encerrar a primeira parte de reologia, essa parte teórica. Na próxima aula nós iremos abordar alguns conceitos sobre curva de escoamento e como traçar os modelos reológicos, né, para a determinação de parâmetros. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula.